Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 24. Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Emmanuel comenta na lição 144 do livro Caminho, Verdade e Vida: que temos com Cristo? Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo e seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparece com os apelidos de ambição e egoísmo. E nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal, acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima com o Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. O estudo de hoje pega um caso de um homem que está endemoniado e que, quando Jesus chega perto desse homem, o espírito que está ali proporcionando aquela subjugação pergunta: o que temos contigo? Ainda fala no plural, querendo dizer mais uma vez que não era um só. Né? A exemplo do que aconteceu com o outro, né, da Legião, me chamo Legião, né, esse também não era um só. Esse fenômeno da subjugação, a gente pode aqui fazer um resumo breve. Os espíritos nos dizem que isso costuma acontecer com aquela pessoa que comete os seus crimes, os seus delitos, que magoa muitas pessoas e que os outros, e que ainda não tiveram um relâmpagozinho de arrependimento. Então Deus permite que aconteça esse tipo de perseguição espiritual que pode culminar em casos como esse de subjugação. E são vários os casos que tem na narrativa dos evangelistas, na época de Cristo. Um deles é esse: o homem está subjugado, ele está dominado pelo Espírito. Então esse homem que está dominado pelo Espírito, com toda certeza, ele tem um débito muito grande com esse Espírito que está fazendo a sua vingança ali daquela maneira, né? Quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa começa a tomar o caminho da reparação, não é mais permitido que esse tipo de coisa aconteça. Então, quando vocês virem por aí, de tomarem notícia de alguém que está subjugado, que é alguém que os espíritos dominam, que é muito facilmente a gente encontra ainda nos dias de hoje, infelizmente, né, no seio de todas as religiões, mas principalmente aí na nossa vida cotidiana, essa pessoa está nessas condições. Ela ainda não teve arrependimento, não teve ainda, pode até estar tendo a iniciativa de estudar o Evangelho. Mas o que está acontecendo hoje no texto de hoje? Emmanuel ele aproveita para dizer que não só os homens imprevidentes, que insistem no erro, que costumam sofrer o assédio desse tipo de entidade ainda inferiorizada, com foco na vingança, com foco no mal, ainda não. Né? Ele está querendo dizer que os grupamentos também costumam passar por isso, e ele dá destaque principalmente para a política, para o comércio e para as religiões e ciências, e aponta em que pontos, quais são os pontos que são abordados por esses espíritos que querem trazer a discórdia, trazer a confusão mesmo. Ele fala na política, por exemplo, o nome de discórdia e tirania. Esse assunto, para o ano que a gente está vivendo, ele é perfeito, porque nós estamos vivendo nos últimos 4 anos momentos de intolerância jamais vistos. Momentos que foram estimulados, sim, pelos personagens, de dessa vez, sem respeito nenhum, acusar o outro mesmo, ofender o outro, que pensa diferente da sua opinião. E aí o que está acontecendo? A gente tem informações o tempo todo de que o cenário espiritual que está se formando para o que vai acontecer esse ano
são de espíritos que eles, na verdade, eles não estão nem aí para qual é o candidato que você aprova ou não. Ele está querendo é confusão. Então, o mesmo espírito, eu quero ver confusão em dois lares diferentes, um apoia o candidato e outro apoia o outro candidato, que é o contrário, que é o opositor, ele vai aqui defender um e vai defender o outro do outro lado aqui para poder trazer complicação. Então, pede para a gente ficar vigilante, muito vigilante, não se deixar entrar em contenda desnecessária, nem quando faltar o respeito, quando tiver uma exaltação a mais, evitar mesmo, sair fora, não entrar nessa discussão, sair dessa discussão, porque o que caracteriza nesse caso aqui é ambição, ou melhor, discórdia e tirania. O que é tirania? Tirania, quem manda sou eu e acabou. Né? É aquela pessoa que tem autoridade na mão. Quando ele vai falar do comércio, ele vem falar também ambição e egoísmo. A gente lembra que no Livro dos Espíritos fala é errado eu buscar riqueza? Não, desde que ela, primeiro requisito, ela não seja em detrimento, em prejuízo de outro. Então, a ambição e o egoísmo faz com que a gente comece a prejudicar, a aceitar coisas ilegais, né, não dar a César o que é de César e fazer com que daqui a pouco a gente preste contas com a providência divina, que só o tempo mesmo, porque quem está vivendo a prova no momento, fala, todo mundo faz, eu vou fazer também. E no momento certo a gente vai aprender as consequências de tudo que a gente está fazendo. E quando fala de religião e de ciência, ele vem falar de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. A gente pega orgulho e vaidade e aplica principalmente para a ciência. Já o dogmatismo e a intolerância sectária pode ser um pouquinho para a ciência também, mas a maioria das vezes para a religião. Qual é o problema, né? É você estabelecer os seus dogmas, que são essas verdades absolutas que ninguém pode contestar, que cada religião vai ter a sua, e pregar ao mesmo tempo a intolerância com quem pensa de maneira diferenciada de você. Essas são as maneiras que esses espíritos perversos, eles acham de atacar cada um de nós. E a gente lembra que quando Jesus chegou perto desse espírito, aqui na narrativa desses espíritos, os espíritos se antecipam e falam, o que temos contigo? A gente sabe quem isso é. O que o senhor tem contra a gente? Né? Os espíritos naquele momento, eles se antecipam e demonstram até que reconhecem a autoridade do Cristo e que tinham até respeito e medo pelo Cristo também. Mas o que acontece? Ele vem colocar aqui para a gente que semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Eles sabem que aquilo ali é errado, mas eles estão determinados a fazer aquilo por algum motivo, seja por motivo de vingança, seja por motivo de também, às vezes pelo prazer de estar contrário a uma determinada fé. Eu não guardo não quero que ninguém descubra a cura dessa doença aqui. Porque essa doença está servindo para mim, está me ajudando muito aqui a me vingar dos meus inimigos aqui. Ou então, não só dessa maneira, mas também, principalmente, fazendo com que a gente se feche com relação às outras opiniões e, dessa maneira, não aprenda nunca a amar o próximo como a si mesmo. Porque o aprendizado no final vai ser a gente amando todo mundo, independente da religião, independente de credo, e ajudando a todo mundo no progresso, né? Vai ser o aprendizado final para cada um de nós. Então ele termina aqui dizendo para a gente o seguinte, é preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Ele fala da ciência, da falsa ciência, né, das túnicas brilhantes, que a gente começa a achar que conhece muito, porque está falando de perispírito, tudo bem, mas também tem um probleminha, né? Ele vem falando aqui nos círculos do espiritismo, é quando a gente começa a ficar incompatível com respeitar outras religiões, respeitar outros centros de reunião. Fala, por quê? Por que essa coisa? Quanto mais espírita eu sou de verdade, mais eu estou convicto da realidade das coisas, e ao mesmo tempo respeitando todo mundo, deixando todo mundo seguir a religião que quiser, seguir o conceito científico que quiser. A gente precisa aprender a trazer o amor para dentro da gente, se precaver
de situações como essa. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.